Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão aqui nessa noite de quinta-feira? Eu sou a professora Lívia Seco e hoje, nessa live de hoje vamos ter a participação minha e do professor Igor Sintra, que já é altamente conhecido de vocês na área fiscal, talvez eu que seja uma surpresa, mas é porque a gente vai falar na live de hoje como que vocês podem montar um plano de estudos aí para o concurso da Receita, tanto para os cargos de analista quanto para os cargos de auditor, que eu já estou vendo ali no chat algumas pessoas comentando, se terá também para analista. Sim, a gente vai montar aqui, conversar com vocês sobre a relevância das disciplinas, e aí o professor Igor Sintra vai falar bastante a esse respeito, tá? E a gente vai tentar realmente montar aqui um plano de estudos, considerando que vocês já ali possivelmente cobriram, já têm realmente algum conhecimento a respeito daquelas disciplinas, em termos de estudo teórico das principais disciplinas do edital, tá? Considerando isso, como que a gente pode, né? Considerando vocês já como alunos de intermediário a avançado nesse certame, como que vocês podem, então, se planejar aí, disponibilizar algumas cargas horárias diárias para cada uma das disciplinas ali, para que vocês consigam realmente estudar e alcançar ali todo o domínio de todo o conteúdo, principalmente alcançando ali aquelas disciplinas, dando tempo, né, margem aí até a publicação do edital, caso venha alguma disciplina nova, como é o caso ali o Champs colocou, né, que possivelmente teremos um edital bastante amplo, né, com disciplinas de TI, civil, penal, comercial, direito e empresarial, tá? Inclusive é uma das dicas que a gente traz aqui para vocês, como que vocês podem se preparar, tendo em vista realmente a inclusão dessas novas disciplinas conforme os editais mais recentes aí dos concursos de fiscos, tá? Novamente, boa noite aqui a quem está no chat, a Gleice, Igor, Francisco, Mônica, o Champs, o Bruno, tá? Então, boa noite a todos, pessoal, e vamos iniciar aqui essa live de hoje. Quem ainda não curtiu, já clica, já dá o curtir aí realmente no vídeo, tá? Clique em se inscrever e ativa as notificações para vocês ficarem por dentro aqui de todos os conteúdos. Realmente estamos aqui trabalhando, os professores conteudistas realmente trabalhando firme e forte aí para tornar o edital, o material de vocês o mais atualizado possível, tendo em vista realmente o que vem sendo cobrado pela banca FGV nos últimos certames, tá? Então é isso, pessoal. Vamos dar início aqui, pedir para o colega aqui que está acompanhando colocar aqui o... Oi, professor Igor. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Lívia. Boa noite aí a todos os presentes. É com prazer que eu estou aqui com vocês hoje. Eu já gostaria de saber de vocês que estão aqui nos acompanhando. Eu quero saber aqui de vocês qual que é o foco? Foco de auditor fiscal ou foco de analista? O meu som tá legal? Tá chegando aí ou não? Por gentileza. Agora sim. Tá chegando? Beleza. Eu já tô dando aqui boa noite para o pessoal e eu já quero saber qual que é o foco do pessoal, cargo de analista ou cargo de auditor. Coloca no chat aqui por gentileza, pessoal. Coloca aí se o seu cargo foco. Estou dizendo para o próximo concurso, né? Para o próximo concurso, para esse que vai ter edital publicado aí nas próximas semanas. Na minha perspectiva, o edital vai ser publicado no máximo em 3 semanas. Então eu quero saber aqui de vocês. Vocês vão de auditor ou vão de analista? Hoje a gente vai discutir aqui diversos temas, né? Por exemplo, o Champs falou aqui, olha, se é certo que esse certame será em 3 blocos, né? Sendo ali uma prova no sábado e 2 no domingo. Eu acho que sim, eu acho que vai ser 3 blocos e eu poderia aqui cravar que vai cair civil, que vai cair penal e que vai cair comercial. A FGV adora trabalhar essas 3 disciplinas em concursos da área fiscal. Então já cravaria que vai cair, também vai cair TI, tá bom? Ou seja, eu já estudaria essas disciplinas. Então vamos lá, Bruno vai fazer de analista, Mônica Tostes, que sempre está presente também, boa noite, Mônica, de auditor, Damião vai de auditor, o Francisco de analista, tá aqui meio empatado, hein? Leonardo vai de auditor, Samuel vai de analista. Maravilha, olha aí, tá empatado, até agora tá empatado. Tá empatado. Enfim, o importante, pessoal, é que independentemente de qual cargo vocês escolham, não é, Lívia, é que vocês abracem essa ideia, né? Abracem essa ideia. A gente já tá praticamente aí num ritmo pós-edital, a gente sabe que o edital vai sair a qualquer momento. Então abracem essa ideia e utilizem o maior tempo que você conseguir. O maior tempo que você conseguir para estudar, você deve utilizar esse tempo. Vai fazer toda a diferença
na sua preparação. Olha aí, acho que está empatado até agora. Um falou auditor, outro fala analista. Mas é isso aí, pessoal. Hoje, a grande estrela da noite não sou eu não, hein? Ao contrário do que a Lívia falou, é ela. É ela que é especialista em mentoria, ela que é especialista em consultoria para concursos públicos. Óbvio que eu tenho uma boa noção, porque eu já fui concurseiro como vocês, e desde 2013 estou nessa jornada enquanto professor de cursinho para concursos públicos. Então eu tenho uma boa noção, mas eu nunca tive nenhum aluno de mentoria, então ela que é especialista aqui, mas na medida do possível, assim que vocês desejarem, eu estou aqui para falar também, para comentar os aspectos relacionados a esse difícil concurso da Receita Federal, que tem uma característica ali bem peculiar, né? Não basta você ir bem em algumas disciplinas, nas principais disciplinas, você tem que ter uma bela noção de todas as disciplinas em função dos mínimos. Então é isso. Lívia, eu estou aqui à sua disposição. Vai tocando aí os slides e eu estou aqui à disposição até às 19h50, eu estou à sua disposição aqui para a gente comentar aí esses slides que você preparou para a gente. Pode tocar daí. Isso mesmo, pessoal. Então aqui, deixa eu passar aqui para vocês, né? O que a gente deve observar, né? O que observar na preparação para o conteúdo, tá? Só pedir aqui para ampliar um pouco. Novamente, né, na hora da gente montar o ciclo de estudos, é interessante que vocês observem, obviamente, o percentual, né, a relevância percentual de cada disciplina no total de pontos da prova. Como o professor Igor falou, a gente está realmente na iminência da publicação desse edital. E aí, se você já tem algum domínio aí com relação àquelas disciplinas, principalmente as principais disciplinas, seria interessante, é o que eu vou trazer aqui realmente de proposta para vocês, tá? Que a gente inclua desde já todas as disciplinas no ciclo, e aí não se assustem, eu vou mostrar como que a gente pode fazer isso, realmente distribuindo as disciplinas, quebrando as disciplinas em pequenas metas realmente diárias, considerando ali o peso que elas têm, pelo menos que elas tiveram nos últimos editais, tanto de analista quanto de auditor, tá? Mas é algo que a gente consegue, por exemplo, vencer, superar aí com a publicação do edital e com novidades aí com relação às disciplinas, tá? Então, pessoal, além disso, né, a relevância dos assuntos dentro de cada uma das disciplinas. Nesse ponto, é muito interessante que você realmente tente maximizar o máximo o tempo de estudo e de preparação para cada uma das disciplinas. É interessante que você já foque, principalmente se você está em fase aí de revisão, de resolução de questões, direcionar realmente seus esforços, seu tempo de estudo para aqueles pontos, aqueles assuntos dentro de cada disciplina que são recorrentes, que são usuais de cobrança pela banca, tá? Além disso, e aí já é talvez um recado aí, talvez seja um recado aí para aqueles alunos que já tenham ali superado, têm estudado realmente aquele conteúdo das disciplinas já presentes no edital, que é observar realmente o conteúdo daquelas disciplinas que vêm sendo aí abordadas nos últimos concursos da área fiscal, como, por exemplo, a disciplina de direito empresarial, direito penal, como o professor Igor citou, tá? Então, assim, considerando que você já é um aluno de intermediário avançado e que você já viu ali aquelas principais disciplinas do edital passado, tá? Eu já incluiria realmente no ciclo como disciplinas adicionais, tá? Aquelas disciplinas que vêm sendo aí cobradas nos últimos editais de fisco, tá? Então é muito importante que vocês tenham realmente esse hábito, essa prática de olhar aqueles editais recentes da área de vocês, da área deste concurso, tá? Para que vocês tenham noção realmente do que vem sendo cobrado, e essas disciplinas que a gente está comentando aqui é realmente o que salta aos olhos, tá? Além disso, o seu nível de conhecimento e domínio em cada uma das disciplinas, tá? Então, conforme seja o seu nível de conhecimento em cada uma das disciplinas, aquilo tem que ser levado em consideração na hora de você definir a carga horária, tá? Além disso, como o professor Igor falou, é corriqueiro, né, é usual realmente da FGV a questão de cobrança de mínimos, seja por disciplina, seja por bloco de disciplinas, tá? Isso aconteceu nos últimos concursos da Receita, essa questão de cobrança de 40% ali em cada uma das disciplinas,
Tá? E quando a gente traz para o momento presente, momento atual, assim, de editais recentes da FGV, a gente nota realmente esse perfil da banca, tá? De exigência de mínimos. Lá atrás existia aquela exigência de mínimos por disciplina. Por disciplina. Talvez a gente observe agora uma situação de cobrança de mínimos por bloco de disciplinas, tá? Como foi o concurso do TCU, o concurso da CGU, o concurso recente aí, edital recém-publicado do Senado, tá? Que é a exigência de mínimo por disciplina e que aí dá um pouco de folga para você quando a gente está falando de um edital tão extenso como o edital da Receita Federal, tá? Dá um pouco de folga porque você consegue realmente direcionar a sua atenção para aquelas disciplinas que trarão maior número de questões na prova, em cada um desses blocos, em cada um desses módulos, para você realmente conseguir trabalhar de forma mais direcionada, de forma mais eficiente seu estudo e sua distribuição de carga horária. Portanto, essa distribuição de mínimos, ela vai variar a sua tática, tá, de estudo e de distribuição de carga horária conforme venha no edital a cobrança de mínimos por disciplina ou a cobrança de mínimo por módulos. Se vir por módulos, como eu falei, você ganha aí um pouco mais de folga e tem talvez aí a possibilidade de deixar uma disciplina um pouco mais escanteada, como língua inglesa, uma outra disciplina que tenha um peso em termos de número de questões muito menor, tá? E aí você foca realmente naquelas disciplinas que te darão maior número de pontos, tá? E aqui trouxe para vocês observarem, por exemplo, o que a gente teve do edital passado do auditor fiscal da Receita Federal de 2014, tá? Então, é importante você observar, então o professor Igor trouxe aqui, professor, aqui você já pode comentar, né? A importância aí realmente cumulativa dessas disciplinas, vocês vejam realmente, né, como é importante a gente ter esse tipo de análise, e essa análise foi feita baseada no edital de 2014, novamente assim que o edital for publicado, né, professor Igor, a gente trará novamente essa análise para vocês, direcionada, para que vocês possam focar naquilo que realmente importa. E então, professor, você acha que o que pode vir de diferente aí nessa distribuição de pesos? Eu sinceramente acho que vai ser algo muito parecido com o que aí está, né? Ou seja, a contabilidade geral é avançada. E ali dentro a gente tem análise das demonstrações contábeis. No último concurso, eu acho que valia 19%, eu não estou conseguindo aqui porque o chat está na frente, mas se não me engano era 19% dos pontos da prova objetiva. Enfim, aí essas disciplinas específicas ali como comércio internacional e legislação aduaneira, assim como a legislação tributária, enfim, até ali legislação tributária, ou seja, contabilidade, direito tributário, comércio internacional, legislação aduaneira, língua portuguesa e auditoria, e legislação tributária, até ali era o que era o que fazia a diferença na aprovação ou não do aluno, né? Para ele ficar realmente muito próximo ali da aprovação, na frente dos seus concorrentes, essas que eram as disciplinas fundamentais. As demais, ele tinha que tentar os mínimos, né? Então ali, olha só, espanhol ou inglês, né? Aí raciocínio lógico, são 4 disciplinas aqui, um percentual muito baixo, né? Considerando que são 4 disciplinas, ali administração geral e a administração pública, junto com o AFO ali dentro também, um peso muito pequeno, então a sua tarefa ali era sobreviver à prova da ESAF, assim a mesma coisa com o direito constitucional e administrativo, né? Disciplinas extremamente grandes em conteúdo, mas que te davam pouca pontuação. Então a tarefa ali dessas disciplinas ali de espanhol ou inglês, de língua estrangeira para baixo, era sobreviver à prova. Eu julgo que, considerando o perfil da Receita Federal, esse mínimo de 40% por disciplina vai ser mantido, faz parte ali do perfil da Receita querer uma pessoa generalista, né? Então eu acho que vai ser mantido. Se for mantido ali, se for alterado para mínimo por prova, maravilha, né? Melhor para vocês. Mas enfim, eu acho que vai ser mantido. Aí, adicionalmente a essas disciplinas, o que eu acho que vem? Eu acho que vem com toda certeza, inclusive considerando que a banca FGV, direito civil, penal e comercial, deve vir TI, né? Essa é a expectativa, qualquer concurso hoje da área fiscal tem TI.
E eventualmente pode cair ali uma economia, finanças públicas, eventualmente eu não me preocuparia agora com isso, deixaria mais para frente. Ah, professor, mas vai entrar muita disciplina e não vai sair nenhuma? Eventualmente pode sair, né? Pode sair alguma ali de raciocínio lógico, né? Tem 4 disciplinas, eventualmente eles tiram ali uma ou outra, eventualmente sai uma das administrações, né? Ou sai geral, ou sai pública, enfim, eventualmente pode sair ali alguma dessas disciplinas específicas, já que vai ter curso de formação. Então a gente não sabe nesse momento o que vai ocorrer de fato, Portanto, não resta outra opção senão estudar considerando o último edital e eventualmente você se antecipar ao edital, por exemplo, estudando uma dessas disciplinas que eu citei anteriormente. Esse aqui é o de cargo de auditor, Lívia, só deixa eu me antecipar rapidinho, fazer aqui uma propaganda de um artigo que eu postei hoje lá no site do Direção, falando sobre a possibilidade de cobrança de contabilidade avançada na prova de analista que está aí na sua tela, né? Olha lá as disciplinas de analista, veja que lá só tem contabilidade geral. E realmente foi assim, em 2012 só foi cobrado conteúdo genuíno ali da contabilidade geral. Mas o fato é que a gente tem que considerar que a banca FGV ela é casca grossa e ela gosta muito da contabilidade avançada. Então eu postei esse artigo lá no site de Direção falando sobre essa possibilidade, porque muitos alunos me procuram aflitos com essa pergunta: devo ou não devo estudar contabilidade avançada? Meu foco é analista. Aí a minha resposta para esses alunos é sempre a mesma: olha, dê prioridade para a contabilidade geral. A partir do momento que você finalizou a contabilidade geral, está bem em contabilidade geral, eu acho muito válido você se antecipar ao edital e estudar alguns dos pronunciamentos técnicos principais, aqueles cobrados pela banca FGV. E lá no artigo eu cito quais são esses pronunciamentos técnicos e eu embaso essa minha opinião com base em concursos recentes aplicados pela banca FGV, onde ela citava a contabilidade geral, mas ela foi lá e cobrou só a contabilidade avançada. Então cuidado, hein, pessoal? Cuidado vocês que estão focados na prova de analista, a contabilidade avançada eu julgaria que tem aí uma boa probabilidade de ser cobrada também na prova da Receita aí do próximo ano. Muito embora eu imagine que seja uma abordagem um pouquinho mais tranquila do que na prova de auditor, mas essa possibilidade, ela existe. Bom, em relação à de analista, vocês vão perceber aí que ela é um pouquinho mais menos uniforme, né? Poucas disciplinas representavam ali um percentual bem alto, né, em relação ao total. De qualquer forma, a mesma coisa, né? Se você está focado no cargo de analista, tome como base o último edital. Como ele é um pouquinho antigo, se você já tem uma boa base em todas essas disciplinas, eu acho que sim, vale a pena você se antecipar à publicação do edital, inserindo ali, por exemplo, como eu disse aqui, a contabilidade avançada, eventualmente TI, eventualmente aquela trinca de direitos que citamos. Tudo isso faz parte de um risco, né? Você toma um risco, pode ser agraciado lá no futuro com a publicação do edital, enquanto seu concorrente não estudou essas disciplinas, você já teve uma boa base, enfim, assim como você pode ser penalizado ao sair o edital e aquela disciplina que você estava apostando acaba não sendo cobrada. Mas, enfim, isso faz parte, né? Faz parte e o conhecimento adquirido ele nunca será perdido. Por exemplo, aqui em contabilidade avançada, que é a minha disciplina, se você estudar contabilidade avançada, você focado no cargo de analista, você estará adquirindo conhecimento que será útil para qualquer concurso da área fiscal, né? Qualquer concurso da área fiscal. Então não é um tempo assim totalmente perdido. E mais uma coisa que eu não escrevi no meu artigo é para você não ficar tão preocupado e tão preocupado em relação ao termo avançada, né? A contabilidade avançada ela é bem mais tranquila do que a contabilidade geral. O conteúdo pode ser maior, mas a dificuldade de compreensão, eu posso te garantir, a contabilidade geral é bem mais tranquila do que a avançada. Bem mais tranquila, isso não tenho dúvida. Se você aprendeu a geral, você vai tirar de letra a contabilidade avançada. Isso mesmo. E assim, professor, que é o que você colocou aqui, né? Devo começar por
por quais disciplinas, né? Exatamente isso, pela contabilidade geral e avançada. E daí isso serve, talvez, serve não, talvez não, serve para os dois cargos, né? Tanto para o auditor quanto para a analista, que a gente vê aqui que realmente a contabilidade geral é importante tanto para um quanto para outro. E aqui, tanto a contabilidade geral quanto a contabilidade geral e avançada, né? Para os dois cargos. Direito tributário, língua portuguesa, raciocínio lógico, direito constitucional e direito administrativo. E no caso aqui de auditor fiscal, é um conteúdo mais extenso, né? De disciplinas. Mas como eu falei, no momento da montagem dos ciclos, é importante que você realmente tenha em conta, né? Eu acredito, imagino que vocês já tenham aí o conhecimento, breve conhecimento dessas disciplinas. Então, é interessante que você já tente realmente incluir essas disciplinas todas num ciclo de estudos, que é o que eu vou apresentar aqui agora para vocês, uma proposta de ciclo de estudos. Tá? A letra que saiu um pouco distorcida, mas deixa eu explicar aqui para vocês. Considerando, né, o prazo que a gente tem aí até a data da prova, vamos colocar assim, a gente está trabalhando realmente com uma estimativa de data de prova de 15 de janeiro, tá? Só para vocês terem noção aqui, em termos de horas, quanto que vocês fariam de horas ali até o 15 de janeiro, 6 horas, vocês teriam em torno de 850 horas até a data da prova, data estimada de 15 de janeiro, obviamente, né, que com a publicação do edital, que como o professor falou, será realizado muito em breve, a publicação do edital, a gente vai ter realmente certeza de data de prova e questão de carga horária, distribuição de carga horária por disciplinas e até as disciplinas que deverão compor os ciclos de estudos de vocês, ela poderá passar por mudanças, né? Lembrando que esse conteúdo aí que vocês têm do edital passado realmente é um conteúdo que já faz muito a cara ali, já é muito a cara realmente dos cargos. Então, como o professor falou, que a gente pode esperar ali, talvez, uma pequena alteração em termos de retirada de algum desses conteúdos, mas o que a gente espera realmente que seja a inclusão de novas disciplinas. E aí é importante que a gente já cumpra realmente essa carga horária diária, e mantenha realmente a frequência de estudos, tá? Tendo em vista que a gente está numa fase de edital iminente, aí, pessoal, é muito importante a gente ter, e aí agora já falando assim, em termos de alunos de mentoria, tá? Porque os alunos que eu acompanho, por exemplo, chegaram para nós, para a mentoria, com uma das principais dificuldades deles era exatamente manter a constância nos estudos. E aí, realmente, Lívia, é necessário realmente fazer o estudo diariamente. E aí é importante que a gente separe aí duas situações, duas fases que ficam bem claras, bem marcadas aí com relação a essa frequência de estudo, que é uma fase que você está numa preparação ali de médio, longo prazo, tá? O concurso ainda está para ser autorizado, ainda não tem expectativa de publicação do edital, você consegue ali, mesmo que mantendo a constância, você consegue fazer com uma frequência menor em termos de dias de semana, tá? Como a gente está falando de um edital, que é um edital super extenso, que está na iminência de ser publicado, acho que já não vale mais essa prática, tá? Que é possível quando você está numa fase pré-edital, nessa fase que você ainda não tem essa expectativa. Tá? Nessa fase é realmente, pessoal, fase de reta final. Vocês estão realmente lidando com reta final, tá? E aí é muito importante que você cumpra as suas metas diariamente. Mesmo que você não tenha turnos completos de horas, 4, 5 horas de estudos no seu dia por conta de diversas atividades ali que você tem que concorre realmente com o seu estudo, vai ser muito importante que você monte o ciclo de estudos. E esse ciclo de estudos, obviamente, aqui é uma sugestão que eu trago para vocês, mas entender a lógica da montagem desse ciclo de estudos é muito importante, porque tendo em vista que você precisa cumprir uma carga horária de estudo diária ampla, tendo em vista a extensão ali do edital, tendo em vista realmente a proximidade da data de prova, então você tem que fazer realmente uma carga horária diária ampla. Além disso, e o fato, né, de outras atividades concorrerem no seu dia acaba que prejudica um pouco
essa realização desse estudo dessa forma, em turnos longos de estudo. Então, vai ser muito importante que na montagem do seu ciclo de estudos você faça como eu coloquei aqui. Por exemplo, distribua carga horária específica para cada uma das disciplinas, considerando realmente toda aquela questão que a gente abordou aqui anteriormente, de percentual de pontos que aquela disciplina te trará. Tá? Tanto ali em termos de questões, quanto em termos de peso, por ser uma disciplina, por exemplo, que compõe geralmente ali o rol dos conhecimentos específicos, tá? Porque pode vir cobrança de peso, variação de peso, e mesmo quando não vem variação de peso, o número de questões já define essa relevância de cada uma das disciplinas. Então, é realmente montar o ciclo de estudos, considerando ali as disciplinas do edital e dando carga horária específica para cada uma delas. Obviamente que aquelas disciplinas que têm um papel muito grande, uma relevância muito grande em termos de questões de prova, você pode realmente colocar em mais dias da semana e com a carga horária maior, como é o caso, por exemplo, aí da contabilidade geral e avançada, que eu coloco, por exemplo, 1h30 de estudo todos os dias, de segunda a sábado, tá? Em seguida, tem o direito tributário, por exemplo, que tem uma participação muito grande em termos de pontos percentuais de prova. Então, você novamente repete ela todos os dias na semana no seu ciclo de estudos com a carga horária maior, tá? Língua portuguesa, por exemplo, é bastante relevante, mas aí já começa, tá, a diminuir um pouco a sua relevância frente às demais disciplinas ali de contabilidade geral e avançada e de direito tributário. Então, você mantém a carga horária elevada dela, tá? Mas aí você já espaça um pouco os dias em que você vê aquela disciplina. E assim sucessivamente. Então, aquelas disciplinas que têm um percentual menor te renderão um percentual menor de pontos na prova, você consegue espaçar mais durante a semana, tá? E colocar realmente uma carga horária bem menor para ela, como é o caso ali, por exemplo, de inglês, por exemplo, que eu coloquei aqui, 30 minutos, 2 dias na semana, tá? Então, é observar realmente essa lógica de montagem de ciclo de estudos, é o que a gente faz com os nossos alunos de mentoria, a gente realmente dá aquele foco maior para aquelas disciplinas que rende o maior percentual de pontos, e além, como eu falei lá no início, além dessas disciplinas serem importantes, assuntos também são importantes dentro de cada uma dessas disciplinas. Então, é fazer essa quebra aí, tanto por questão de disciplina, quanto por questão de assunto dentro da disciplina, vai ser muito importante. Então, cumprir realmente diariamente esse estudo vai ser fundamental para que você consiga avançar em todo o conteúdo de todas as disciplinas que estão colocadas aqui. Tá? Caso seja publicado o edital da Receita Federal na próxima segunda-feira, Lívia, entrou aqui mais 3 disciplinas, como que você vai readequar esse ciclo de estudos? Obviamente, aqui, daí eu já peço aí, então, se ainda não é inscrito, se inscreve, assina, clica no sininho de notificações para que vocês possam receber todas essas notícias aqui em primeira mão, porque tenho certeza que assim que o edital for publicado, vocês terão todas essas informações, inclusive montagem de ciclo de estudos atualizado, com todas as informações de pós-edital. Tá? Mas aí, tendo realmente o edital publicado, sendo o edital publicado aí na próxima semana, o que a gente vai fazer é reordenar realmente essa distribuição de carga horária e de disciplinas dentro do ciclo. Mas é muito importante, pessoal, se vocês ainda não fizeram isso, que trabalhem realmente nessa fase de planejamento. Planejar o estudo de vocês vai ser de fundamental importância para que vocês consigam fazer realmente um estudo eficiente, que você saiba exatamente quais as disciplinas que você vai estudar, em quais horários do dia. Porque como eu estava falando, pode ser que você não tenha essas 6 horas diárias para cumprir num único turno do dia. Então, você consegue estudar ali, por exemplo, se tem uma disciplina que a sua carga horária é de 60 minutos, você inclui ela no seu horário de almoço. Outra você inclui logo cedo pela manhã e deixa aquelas mais amplas ali com a carga horária mais extensa para o turno da noite, por exemplo, se é um turno que você tem um pouco mais de tranquilidade, consegue realmente fazer uma extensão maior de horas de estudo. Tá?
tá? Então, quebrar essas disciplinas dessa forma por carga horária, definir exatamente o que você vai estudar todos os dias da semana, vai ser de fundamental importância para que você não perca tempo, inclusive, tá? E decidindo ali no dia, o que você começa o seu dia ali, você fala o que eu vou estudar hoje. Isso já te toma um tempo. Então, essa fase inicial de planejamento vai ser fundamental. Obviamente que a gente já está aí realmente com o bonde andando, mas se você ainda não fez, é muito importante que você faça e utilize realmente esse plano aqui, esse ciclo de estudos como modelo, tá? Tente realmente adaptar, considerando a sua carga horária, considerando o conhecimento, o domínio que você já tem em cada uma daquelas disciplinas. Se é o caso, Lívia, língua portuguesa, eu quero deixar de lado. Mas é como o professor falou, né? A situação realmente, a Receita tem o histórico aí de cobranças de mínimos por disciplina, embora a gente veja aí realmente os editais recentes da FGV caminhando para um sentido um pouco diferente, tá? Pode ser que realmente, como o professor falou, permaneça essa cultura realmente nas provas da Receita de vir mínimos por disciplina. E aí, realmente, você não tem como abandonar nenhuma disciplina, porque você vai ter que brigar ali por todas para alcançar o mínimo em cada uma delas. E aí, por isso que é muito importante que todas elas estejam no seu ciclo, tá? E aí, observando, você está ali na fase de estudo teórico, vai chegar nas questões e nas revisões, vai chegar num ponto que você concluiu uma dada disciplina. Por exemplo, você concluiu ali Direito Constitucional. Essa disciplina, ela permanece no seu ciclo, ela deve permanecer no seu ciclo até a data da prova, tá? Porque a gente está considerando realmente aí 3, 4 meses até a data da prova, é um período bastante curto. Então, essas disciplinas que vocês forem concluindo aí ao longo das semanas, é importante que vocês mantenham no ciclo de vocês, daí já com uma carga horária um pouco menor, e aí fique trabalhando realmente muita revisão, muitas questões, muita resolução de questões, e aí você consegue ampliar aquela carga horária daquela disciplina que você ainda está avançando, daquela disciplina que você ainda não concluiu, e daquelas disciplinas realmente que têm um peso maior, como contabilidade geral e avançada e direito tributário. Então, vai ser muito importante que você leve em consideração todos esses pontos na hora de montar o ciclo e não negligencie essa fase de preparação, tá? É muito importante que você faça isso, porque isso vai otimizar o seu estudo, vai tornar o seu estudo mais eficiente, direcionado, e você vai conseguir realmente perceber como que você está evoluindo em cada uma dessas disciplinas, tá? No domingo, eu sempre coloco ali a possibilidade de você utilizar o domingo para fazer, por exemplo, aquela revisão semanal. E revisão semanal inclui também resolução de questões, tá? Inclui você passar por todos aqueles tópicos importantes que você estudou ali durante a semana, mas inclui também resolução de questões. E não apenas resoluções de questões, não qualquer questão, né? Mas questão aquelas questões que você teve dificuldade, que você teve problema, que você errou durante o seu estudo ali da semana, tá? Então é muito importante que durante seu estudo teórico você esteja pensando lá na frente, pensando que lá na frente você vai precisar fazer uma revisão, voltar lá naqueles pontos. E aí é importante que você registre, já deixe ali durante o seu estudo, durante a sua revisão, já deixe pontuado aquelas questões que você apresentou dificuldade, que você errou, que você precisou levar um pouco mais de tempo ali na resolução, para que no momento da revisão você realmente ajuste esses pontos que ficaram aí com um pouco de dificuldade e você supere esses pontos, tá? Porque o momento realmente de superar essas dificuldades, principalmente em termos de resolução de questões, é agora, nessa fase de preparação, para que quando chegue na hora da prova, você se depare com uma questão dessa, você não perca tanto tempo e você saiba exatamente qual que é a resposta. Então, daí é muito importante que que você faça uma resolução de questões que eu chamo consciente, né? Você tem que não apenas, Lívia, quantas questões eu faço por dia? Eu faço 30, faço 40 questões, 100 questões por dia? Pessoal, vai ser muito mais importante nessa fase que vocês façam as questões com qualidade, tentando realmente depreender tudo que está ali no enunciado, padrão de cobrança da banca, tá? E os enunciados, de que forma que você consegue sair, solucionar aquela questão, de que forma que você consegue achar a resposta correta, da forma mais rápida, e achar realmente a resposta correta. Então, vai ser muito importante que você trabalhe as questões de forma consciente, com qualidade, resolva as questões com qualidade,
tenha noção realmente do seu erro, do que motivou o seu erro em cada questão que você, porventura, errou ou que você teve dificuldade. Volte lá no seu material de PDF, volte numa videoaula e tente realmente compreender de onde motivou o que motivou o erro daquela questão, para que você realmente faça realmente um estudo com qualidade, tá? E aqui só trazendo a situação agora do analista técnico, tá? Que do analista técnico, o ciclo do analista técnico, observem que é um pouco mais enxuto, tá? E aí você consegue fazer ali com um pouco menos de tempo, cumprindo realmente essas cargas horárias. Obviamente, Lívia, eu tenho muito mais do que 5 horas, eu tenho muito mais do que 6 horas. Pessoal, então dei muito mais do que 5, 6 horas de estudo, mas sempre observando, pessoal, a questão de qualidade do estudo, porque muitas vezes a gente fica ali, realmente passa o dia ali em cima do nosso material, mas às vezes a cabeça está muito dispersa. Então é muito importante que você faça no tempo que você tiver, e seja 5, 6, 8 horas, no tempo que você realmente estiver dedicado ao estudo do seu material, que você esteja realmente concentrado no que você está fazendo, tá? Evite qualquer dispersão, evite aparelho celular, porque isso realmente tira muito o nosso foco. É tentar fazer no tempo que vocês tiverem o estudo mais qualificado possível, mais eficiente possível. E aí é importante, pessoal, que vocês, durante essa preparação, observem alguns pontos, né? Que vai ser importante na hora de resolução do seu caderno de questões, tá? Que é cuidar do tempo de prova, resolver questões recentes da banca. E quando eu falo questões recentes, principalmente língua portuguesa, direito constitucional, direito administrativo, raciocínio lógico, é muito importante que você estude questões recentes da banca, questões de 2021, 2022. A FGV vem realmente dominando o cenário aí de concursos públicos, para alegria e tristeza de muitos, tá? Mas agora o momento é realmente encarar a situação e trabalhar com as peças que vocês têm, para que vocês façam o jogo mais bonito que vocês poderão fazer no dia da prova, tá? Então é realmente se preparar, estudar, resolver bastante questões aí da banca FGV, principalmente questões recentes, estudar súmulas e entendimentos jurisprudenciais recentes, tá? Principalmente ali nas disciplinas de direito constitucional e direito administrativo. Concursos assim de altíssimo nível, como é o caso do concurso da Receita, a FGV vem realmente cobrando pesado, e ali em todas as disciplinas, tá? Direito civil, penal, direito administrativo constitucional, todas as disciplinas do direito, a FGV vem realmente dando ênfase muito grande nas questões para entendimentos jurisprudenciais. Então vai ser muito importante que vocês atentem para esses entendimentos, tá? Além disso, pessoal, reforço o entendimento da língua portuguesa com o nosso queridíssimo professor José Maria, que realmente tem feito uma preparação assim de altíssimo nível para os concursos recentes aí da banca FGV, tá? Então, se prepara, porque a língua portuguesa geralmente costuma eliminar. E aí você não vai ser eliminado deste concurso por conta de língua portuguesa, tendo assim o nosso maravilhoso professor José Maria aqui, da mesma forma também que você não vai ser eliminado desse concurso, tendo nosso queridíssimo e excelente professor Igor Sintra na disciplina de contabilidade, tá? E aqui o que eu já falei, monte o ciclo realmente detalhado aí de estudos, tá? Considerando ali o peso percentual de cada uma das disciplinas e desenhe a sua jogada. Preste atenção realmente durante a sua preparação de você mentalizar realmente o que você fará no dia de prova, tá? Desenvolva táticas ali de resoluções de questões, tenha o hábito de cronometrar o tempo de resolução de questões, quanto tempo você leva realmente para resolver uma questão de contabilidade geral, uma contabilidade avançada, um raciocínio lógico, uma língua portuguesa. Tentem atentar para essa questão do tempo, isso vai ser muito importante, vai ser crucial essa questão de gerenciamento de tempo para a sua prova. Além disso, é importante que vocês já mentalizem aí como que vocês se encararão as questões, por exemplo, muito difíceis na prova, né? Para que vocês não percam tempo realmente tentando ali resolver aquelas questões. Então vai ser muito importante que vocês aí desenvolvam o desapego, tá? Então é realmente trabalhar ali pelos mínimos, passando realmente pelas questões fáceis da prova, garantindo o mínimo em cada uma das disciplinas, e aí você vai na sequência para as questões médias e para as questões difíceis, porque o importante realmente vai ser você fazer os mínimos aí de todas as disciplinas e depois brigar aí pelas questões médias difíceis para você superar o nível de corte deste concurso. Então é isso, pessoal.
A gente já vai aqui finalizando a nossa live. O professor Igor Sintra, eu quero desejar bons estudos para vocês. Tenho certeza que do lado de cá vocês têm professores excepcionais em cada uma de suas disciplinas, como é o caso do professor Igor Sintra, que vocês já conhecem muito bem, tá? E aí do lado de lá fica realmente o papel de vocês de fazer esse estudo, não é, professor? Com dedicação. Sem dúvida. Pô, o conteúdo aqui foi gigantesco, hein, pessoal? Depois eu até falo para vocês o seguinte, com calma, depois você assiste de novo todas essas dicas, porque tem muita coisa ali dentro, hein? Tem muita coisa ali dentro para você perceber. Se eu tivesse uma live como essa enquanto iniciava meus estudos, certamente eu teria sido aprovado antes. Então tem muita coisa aqui para você digerir, muita coisa aqui para você escutar, digerir e aplicar na sua rotina de estudos. Sempre lembrando também que não há uma fórmula mágica, tá, pessoal? Veja que a Lívia aqui, ela deu várias dicas e você tem que pegar essas dicas e aplicar sempre à sua realidade, né? Sempre aplicando na sua realidade. Você, melhor do que qualquer pessoa, é que vai saber, vai ter esse feedback, vai ter esse feeling para ir aplicando cada uma dessas dicas de maneira a otimizar o seu estudo. Mas enfim, muito boa aqui em termos de conteúdo, né? A live da Lívia aqui deu show de conteúdo para vocês que querem já começar a estudar da maneira correta. Então agradeço a presença de todos vocês, agradeço aqui a Lívia também, sensacional a sua participação, agradeço a presença de todos vocês. Infelizmente eu vou ter que sair agora, Lívia, porque eu tenho mais uma live lá no Instagram do Direção Concurso. Se eventualmente vocês estiverem aí de bobeira, ficam todos convidados lá às 20 horas agora. Vou entrevistar o Eliezer Santos, que foi aprovado em 3 concursos da área fiscal, a saber, Cefaz Goiás, Cefaz Santa Catarina e Cefaz Distrito Federal. Então vai ser bem legal. Obrigado, Lívia. Fica com você as últimas palavras para o pessoal. É isso, pessoal. Eu desejo bons estudos, sucesso para vocês. Eu também preciso me despedir, porque eu também vou entrar aqui na live agora às 20 horas para falar como se preparar para o concurso da Embasa, lá da minha querida cidade de Salvador, tá? Então, eu desejo bons estudos para vocês. Tenho certeza que vocês poderão contar conosco aí durante toda a preparação, até o momento de prova e até depois, após prova, né, professor? Então, boa noite, pessoal.